Vasco vence e sai da zona de rebaixamento nessa segunda-feira, trazendo esse vídeo a classificação atualizada, um pouquinho do que eu achei do confronto, um pouquinho do que eu vi desse jogo, decisão equivocada ou não da arbitragem. Vou trazer também minha opinião sobre isso, falar um pouquinho sobre esse América 0, Vasco 1. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para trazer um pouquinho de um pós-jogo para esse América 0, Vasco 1, um jogo que havia sido atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aconteceu nessa segunda-feira, um jogo onde o Vasco foi massacrado no primeiro tempo, no segundo tempo com a vantagem numérica conseguiu marcar um gol com o Jair. Falar um pouquinho sobre o confronto, trazer alguns números da partida também e trazer como o Vasco está na classificação, como o América ficou também. Antes, vou só pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, para você se inscrever no canal, deixar também o seu comentário, o que você achou do confronto, se a vitória do Vasco foi justa ou não. Se você já é inscrito por aqui, deixa o joinha porque o vídeo ganha relevância e outras pessoas podem conhecer o meu trabalho também. Bora lá, primeiro trazendo as escalações, começando com a equipe da casa. O América foi com o Matheus Cavicchioli no gol, com o Burgos, o Ricardo Silva e o Maidana na zaga. Meio de campo contando com o Nicolas, que às vezes fazia da lateral esquerda, também contando com o Breno, com o Martinez, que fez um grande jogo, contando com o Juninho. Também lá no ataque o Varanda, o Felipe Azevedo e o Mastriani. Do lado do Vasco, Léo Jardim, Puma Rodrigues, o Léo e o Medel. Lateral esquerda com o Piton, o Paulinho, o Praxedes, Zé Gabriel e o Payet no meio de campo, Rossi e o Vegete lá no comando do ataque. Você vai acompanhando alguns números na tela, números do primeiro tempo que mais chama a atenção. O número de finalizações mostra o quanto que o América foi massacrante enquanto tinha 11 contra 11. Foram mais de 10 finalizações do América contra nenhuma e muitas delas muito perigosas. O Léo Jardim, com certeza, pelo menos na minha opinião, foi o nome do jogo do Vasco. O Cavicchioli só assistiu todo o confronto durante os 48 minutos iniciais, contando com os acréscimos. Acréscimos foram muito importantes do primeiro tempo, porque foi nesses acréscimos que aconteceu a expulsão do Maidana, uma expulsão um pouco contestável ou não. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Expulsão que desencaminhou, que mudou completamente o cenário para o segundo tempo. Se no primeiro tempo foi de um América completamente dominante, com o Martinez tendo um jogo espetacular, com o Breno, com o Juninho participando muito bem, com o Varanda, com o Felipe Azevedo jogando muito bem, o Mastriani um pouquinho discreto, mas o Nicolas aparecendo muito bem pela lateral esquerda. Segundo tempo, o América até ensaiou manter uma postura agressiva no início, mas depois foi dando campo ao Vasco, e mesmo assim o Vasco não conseguia criar alternativas, o Vasco não conseguia encontrar soluções, bem diferente do Vasco que atuou contra o Fluminense e que atuou também contra o Coritiba na goleada por 5-1. Na verdade, esse Vasco teve o pior jogo, na minha opinião, sob o comando do Ramon Dias, incluindo aquela derrota para o Palmeiras, que teve um bom jogo em São Paulo, diante de um América que em todo o Campeonato Brasileiro fez o melhor primeiro tempo, pelo menos dentro da minha opinião. Saiu no 0-0, mas no Campeonato Brasileiro com o Mancini não recordo um América tão bem assim na primeira etapa. Teve na Sul-Americana sim, mas no Campeonato Brasileiro não recordo. E com Bustos também era um início de trabalho, então vi esse primeiro tempo com o melhor que o América teve, até com aquele 2-0 que abriu contra o Cuiabá, não foi tão bem, só realmente pecou nas finalizações ou teve um Jardim muito bem, um Léo Jardim muito bem do outro lado. No segundo tempo, repito, mudou toda a forma de jogo. Inicialmente o Bustos ele errou nas duas alterações, ele tirou o Felipe Azevedo e terminou tirando o Varanda também. O América não conseguia reter a bola, então era sempre um bate-volta, o Vasco sempre um pouco à frente no segundo tempo, ganhando muito campo, mas com poucas finalizações realmente que levaram um grande perigo. Até conseguiu chegar mais pela questão numérica em campo, que era natural o Vasco ser mais agressivo, mas era um Vasco que não levava tanto perigo assim. Não teve nenhuma grande defesa do Cavicchioli, salvo uma bola que bateu na trave do Vegete, uma bola na área, o Vegete de cabeça colocou a bola na trave que também o América conseguiu colocar no primeiro tempo com o Varanda. Mas na reta final, em uma bola parada, falta bem marcada pelo lado esquerdo, o Juninho cometeu sobre o Gabriel Peck, que entrou no segundo tempo, e aí o Jair, que também entrou no segundo tempo, na primeira trave desviou e colocou o Vasco à frente do placar.
Acho que não dá pra gente cravar se o Maidana não fosse expulso, se o Vasco iria ganhar ou não iria ganhar, se o América iria conseguir vencer ou não. Mas até aquele momento era de um América muito dominante. Depois da expulsão teve o intervalo, teve o segundo tempo de um jogo completamente oposto. Mas era basicamente isso que eu queria trazer. Com a vitória, o Vasco ultrapassa a equipe do Santos, ultrapassa o Bahia, que agora está na zona de rebaixamento, e também consegue ultrapassar o Goiás pelo saldo de gols. O América permanece na 19ª colocação. Deixa aqui a sua opinião. O que você achou do jogo? O que você achou da ação da arbitragem também? Vou ficando por aqui. Era basicamente isso que eu queria trazer. Se você é novo, repito, se inscreve no canal. Deixe o seu comentário por aqui, deixe o joinha também para que outras pessoas possam conhecer o trabalho. Até a próxima.